Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Bora para riba, bora para cima, para mais um vídeo. Estamos aí na nossa série da segunda carta do apóstolo João, versículo por versículo, e estamos aí ainda no versículo 9. É isso aí. Versículo 9 em inglês é 9. Acho que é 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso aí. Versículo 9. É uma mistura de português com inglês. Aleluia. Vamos para riba. Pega a sua Bíblia, abra ela na segunda carta do apóstolo João. Vamos ler o versículo 9. É isso aí. Curso intensivo de desenvolvimento cristão. Você que deseja fazer o nosso curso presencial, nós temos aí turmas nas segundas-feiras, das 19 às 21 horas. Temos também turmas aos sábados, das 2h30 às 4h30 da tarde, tá? E se ficar muito longe para você, nós temos também o nosso curso à distância. É isso aí. Bora para riba, tacar fogo na seara dos filistas. Vamos aprender, vamos se desenvolver. Você crente, você cristão, você é muito melhor, muito mais útil, aperfeiçoado. Viu? Aperfeiçoada. Então bora para cima. Me comunique. Se tu tem meu número, manda mensagem. Se tu não tem, escreva nos comentários. Vamos lá. Versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Amém? Observe bem, na mensagem bíblica anterior, nós terminamos o versículo 8 e já iniciamos no 9. Hoje continuaremos falando sobre algumas iluminações no versículo 9. No versículo 8, quando João ele diz a expressão: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão, ou seja, inteiro, não em partes. E eu sei que a igreja de Cristo, ela vai receber muitos prêmios, muitos galardões, muitas coisas, mas existem pelo menos 3 coisas que a gente tem que se esforçar todos os dias para não perder, tá bom? O primeiro é o ensino da palavra de Deus. O segundo é o que vem através do ensino, que é a presença do nosso Deus e do nosso Cristo, que através dos ensinos aqui dentro do nosso coração, a presença dele permanece conosco. E, como consequência de carregar a presença, estaremos um dia aonde ele está presente de forma plena, que é o céu de glória, né? Só que nesse versículo 8, algo me chamou muita atenção, porque o apóstolo João, lembrando que é apenas uma pincelada, já foi falado no versículo anterior, no vídeo anterior. O apóstolo João, ele está escrevendo uma carta e ele está discipulando pessoas. Ele está ajudando pessoas a crescer, a se desenvolver no evangelho. Pessoas que, às vezes, ele ganhou para Jesus. Não todas, mas com certeza aqui tem pessoas que ele ganhou para Jesus. E ele está se esforçando para fazer essas pessoas crescerem. Não é? E algo me chama muita atenção, porque João não só ganhou para Cristo, mas ele também está formando Cristo dentro das pessoas que ele ganhou. De novo, ele não só ganhou para Cristo, mas ele está
formando Cristo dentro do coração de quem ele ganhou. E aí a gente falou um dos maiores problemas que hoje as igrejas carregam. Não todas, mas a maioria esmagadora. É que nos nossos cultos, muitas pessoas se entregam a Jesus. Às vezes 1, 2, 5, às vezes 10, às vezes 20, 30, 40, nessas grandes sedes, em ginásios, em estádios, às vezes 60, 100, 200, enfim. Muitas pessoas se entregam a Jesus. Mas quando você volta na igreja dessas pessoas, a qual teve muitas almas que se entregaram a Jesus, poucas estão lá, ou, se não ser ainda, se eu não for ser ainda muito rude no comentário, nenhuma. Você pode ver que quando a maioria dessas igrejas ganha as almas para Jesus, você volta lá um mês depois, é raro você encontrar uma lá. É raro. Por quê, irmão Cleber? Porque, infelizmente, as igrejas, a maioria, perdeu o foco das almas. Perdeu o foco do desenvolvimento cristão. Não, irmão Cleber, perdeu não. Perdeu o foco das almas e perdeu o foco do desenvolvimento cristão. A maior prova disso vamos lá, vamos só refletir, para você não achar que eu estou falando besteira. O maior propósito da igreja na terra é ganhar almas e discipulá-las. É o maior propósito dela. É por causa das almas que estamos aqui. É interessante que você que está me assistindo, provavelmente na sua igreja tem grupo dos varões. Provavelmente tem grupo das irmãs. Provavelmente tem o grupo dos adolescentes. Provavelmente tenha o grupo dos jovens. Provavelmente o grupo das crianças, se eu não falei. Outros até têm grupos de louvor, grupo de missão, enfim. A pergunta que eu te faço é: se a missão e o desenvolvimento cristão são as obras mais importantes da igreja, cadê o grupo do discipulado aí dentro? Cadê as pessoas qualificadas para cuidar das pessoas que se entregam a Jesus? As igrejas têm ganhado almas para Jesus. Isso é inegável. Mas infelizmente, falta pessoas qualificadas para ganhar, para discipular e manter essas pessoas na presença de Jesus. Faltam as pessoas qualificadas para formar Cristo dentro dessas pessoas ganhadas. Ou seja, não é só ganhar para Cristo, é formar Cristo dentro da alma que ganhou. E sabe por que não tem? Porque custa muito. É trabalhoso. E o curso intensivo que Deus me deu é justamente por causa disso. É com essa preocupação que montamos esse curso. Tá bom? Então vamos nos preocupar mais em ganhar para Cristo e formar Cristo dentro das almas que nós ganhamos. Amém? E aí o versículo 9, a gente falou no vídeo passado também: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Olha a claridade desse versículo. Quando uma pessoa diz para outra: você não tem Deus, a pessoa acha que esse pensamento é dela. Não, não é dela. É da Bíblia. Observe o que a Bíblia diz, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Aí ele continua: quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então não tem conversa. Você que está me vendo e me ouvindo aí, não tem outro tipo de conversa. Está na doutrina de Cristo? Pertence a Deus e pertence a Cristo.
não está na doutrina de Cristo, não tem a Deus e muito menos Cristo. Preciso repetir? Está muito claro esse versículo. Está na doutrina de Cristo? Está se esforçando para obedecer os mandamentos? Está se esforçando para se parecer com Cristo? Você tem Cristo e você tem a Deus. Não está se esforçando? Não está andando de acordo com a palavra? Receba também essa realidade bíblica. Você não tem a Deus e não tem a Cristo. Isso é o que o texto está dizendo. Não sou eu que estou falando. É o que o texto está dizendo. Tá bom? Vamos então iniciar a nossa mensagem de hoje. Ó. Só falta eu engasgar de novo. Ainda no versículo 9, ó. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Lembrando que a gente está tratando essa expressão e trazendo vários sentidos em cima dela, tá? Várias iluminações em cima dela. Essa é a segunda iluminação. Vamos lá. João aqui, ele deixa claro que todo aquele que prevarica. O que é prevaricar? Prevaricar é não obedecer, é trair a confiança, é você que às vezes é líder, você tem um abuso de poder, você não obedece a algo já estabelecido, isso é prevaricar. Então quando João, ele diz assim, ó, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. O que ele está querendo dizer? Todos aqueles que não se esforçam para andar nos mandamentos de Cristo, todos aqueles que às vezes são pastores ou líderes, e às vezes cometem um abuso de poder por causa de motivos pessoais, todos aqueles que traem a confiança de Cristo, ou traem a confiança de alguém porque querem fazer apenas o que querem, isso é prevaricar, tá bom? Isso é prevaricar. É por isso que ele coloca um contraste aqui. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ou seja, prevaricar, desobedecer, perseverar, obedecer na doutrina, obedecer a doutrina de Cristo. Entende? Então ele está dizendo aqui, o apóstolo João, todos aqueles que prevaricam, todos aqueles que desobedecem, cometem abuso de poder, são crentes, mas querem fazer apenas o que querem e não obedecem aos mandamentos de Cristo, esse não tem a Deus. E aí, querendo ou não, ele está falando aqui, lembra do propósito da carta? Ele está falando por causa de mestres judaizantes. Mestres judaizantes que estavam ensinando outras coisas. Então, dentro desse pensamento sobre prevaricar, não perseverar na doutrina de Cristo, a pessoa que não prevarica, mas persevera na doutrina de Cristo, eu não vou dizer que ela conhece tudo, mas pelo menos ela conhece grande parte das doutrinas falsas quando são pregadas. Olha que coisa interessante que eu vou falar para você agora. Sabe esse mesmo João que está escrevendo essa carta aqui? O apóstolo Paulo, ele diz que se um anjo pregar um outro evangelho, que não seja esse que está escrito, pode tratar como maldito. Mas Deus, observe aqui, eu me ouça nessa parte. Deus, ele tem tanta misericórdia de nós, mas tanta misericórdia de nós, que se ele tirasse um pouquinho da sua graça, da nossa mente, do nosso coração e da nossa vida, nós seríamos enganados facilmente. Não, irmão Cleber, seríamos não, seríamos. Esse mesmo João aqui, ó, se eu te perguntar qual discípulo que mais teve intimidade com Jesus, você sabe muito bem, João, porque o próprio Jesus classificou os seus discípulos. Tinham os discípulos, tinha Pedro, Tiago e João, que eram os amigos ali mais íntimos, e tinha João, que se tornou o mais íntimo. Eu estou falando desse mesmo João. Esse mesmo João, no livro do Apocalipse, quando o anjo começa a falar com ele, e o anjo começa a revelar coisas para ele, sabe o que esse mesmo João faz? Ele se prostra
para adorar o anjo. Ele se prostra para cultuar, adorar o anjo que está falando com ele. E o próprio anjo, ele diz assim: não, se levanta, João, se levanta, eu sou conservo teu, ou seja, vocês são servos, eu sou servo de vocês, eu não mereço ser adorado. João estava adorando o anjo, porque ficou vislumbrado com tudo que ouviu, ficou vislumbrado com tudo que viu. Olha a facilidade do reino das trevas, ou o reino espiritual, em nos enganar, em às vezes nos iludir. Eu não estou dizendo que esse anjo estava enganando João, entenda, eu apenas estou falando que se Deus não cuidar da nossa mente, da nossa alma e nos dar orientação, nós somos facilmente enganados. Esse mesmo João aqui, ele quase adora um anjo. E o apóstolo Paulo disse: até um anjo vim pregar para vocês um outro evangelho, pode considerar ele anátema, maldito. É isso que o apóstolo Paulo, ele diz. Então, olha a preocupação que nós temos que ter com respeito a falsas doutrinas. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Como você vai saber o que é mentira se você nem se esforça para conhecer a verdade? Como você vai saber o que é uma doutrina falsa se você nem conhece as doutrinas verdadeiras? Como você vai saber que é um ensino falso se você não conhece nem os fundamentos do evangelho que você carrega? É essa a preocupação que João ele tem. É por isso que ele se preocupa tanto em escrever carta. É por isso que ele se preocupa tanto em falar com a Quíria, com seus filhos, com a igreja local. Entenda, é nossa obrigação conhecer as doutrinas bíblicas. E aí fica com essa pergunta na mente: como você vai saber o que é mentira se você nem conhece a verdade? Você de fato conhece uma doutrina falsa se ela chegar até você? Você conhece o ensino falso se ele chegar até você? Ou tudo que parece ser bíblico você aceita? Fica essa pergunta aí, tá? Ainda no versículo 9... todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Como eu já expliquei esse versículo, existem coisas na Bíblia que são muito claras mesmo. E não tem para onde correr. Eu sei que é duro ouvir, mas não tem para onde correr. Existem várias pessoas que, por prevaricar, por não perseverar na doutrina de Cristo, têm tomado outro rumo, têm tomado outros caminhos. Caminhos este que a própria Bíblia condena. Caminhos este que a própria palavra de Deus não aceita. E você pode falar que você é o mais cheio de Deus que for, você pode falar que ama a Deus, ama Jesus, ama o Espírito Santo. Se você vive nessas práticas, você não tem a Deus. Se você vive nessas práticas, você não tem a Jesus. Se você vive nessas práticas, você não tem o Espírito Santo de Deus. Lá vai. Primeira coisa que a Bíblia nos orienta, principalmente para você que está prevaricando, desobedecendo aquilo que você sabe que está na palavra de Deus. Não querendo ouvir aquilo que você sabe que está na palavra de Deus. Primeira coisa que a Bíblia, ela nos orienta, é com respeito a buscar a Deus. Por que hoje nós temos uma Bíblia?
Por que hoje nós temos esse livro sagrado? Por que hoje nós temos esse maravilhoso manual de vida? Porque um dia nós andávamos em caminhos errados. Um dia nós andávamos em pensamentos errados. E aí Deus permitiu, Deus nos deu esse livro maravilhoso para nos mostrar como Deus pensa, como Deus age, o que Ele gosta e o que Ele não gosta. E quando a pessoa ela prevarica, ou seja, ela não busca a Deus, ela não vai saber o que Deus gosta. Quando ela prevarica, ou quando não busca os mandamentos de Deus, ela não vai saber o que Deus não gosta. Então a primeira coisa que nós temos que classificar aqui, para você que está prevaricando, está muito claro nas Sagradas Escrituras, que quem não busca a Deus de forma adequada, está pecando. Quem não ora de forma adequada, está pecando. Quem não lê, não medita nos mandamentos de forma adequada, está pecando. Irmão Cleber, por que você colocou essa palavra adequada? É porque não é relativizando a busca, mas cada crente, cada pessoa tem um nível de sede, tem um nível de intimidade com Deus. Às vezes uma pessoa busca 2 horas e para ela tá bom, outra busca 1 e para ela tá bom. Já tem outras que busca 5, se colocar para buscar 2, vai passar fome e sede espiritual. Já tem outras que só se saciam buscando a Deus 7, 8 horas por dia. E se der para elas menos do que isso, elas sentem fome e sede espiritual. Então o adequado de um não é o adequado de outro, porque cada um tem um propósito diante de Deus. Só um exemplo. Quem é chamado para pregar, para ensinar, é óbvio que passará mais tempo com livros e a palavra de Deus, para se aperfeiçoar na arte da pregação e aperfeiçoar na arte do ensino. Correto? Quem é chamado mais para orar, é óbvio que passará mais tempo na oração. Mas o pregador e o ensinador, não é que ele não vai orar, ele não vai deixar de orar. Mas com o maior tempo dele vai ser na palavra de Deus, vai ser no ensino, porque o chamado dele é ensino, palavra, livros, busca de conhecimento. Mas ele não pode deixar de orar. A mesma coisa quem é chamado para interceder, para orar. Aonde vai passar mais tempo? Na oração, mas não pode deixar de ler a Bíblia. Não pode deixar de buscar iluminações na palavra de Deus. Então entenda o adequado que eu estou falando, é de acordo com o seu chamado. E sabe aonde a maioria das pessoas pecam? A maioria das pessoas pecam por não buscar a Deus de forma adequada. Não buscar a Deus conforme o seu propósito pede. Então essa primeira coisa que a Bíblia deixa bem clara. Se você tem um propósito, e você tem esse propósito, e não busca de forma adequada com o seu propósito, você está pecando, tá? Isso é uma verdade bíblica. E você está prevaricando, ou seja, não obedecendo. Segunda coisa, e aqui eu quero falar com todo o carinho do mundo, não me interprete mal, mas com todo o carinho do mundo. Eu não te odeio, não tenho raiva de vocês. Muito pelo contrário, nós, como igreja, amamos vocês. Mas tem uma verdade muito clara na Bíblia. A Bíblia fala sobre o homossexualismo. A Bíblia fala sobre o lesbianismo. A Bíblia fala sobre a prostituição. A Bíblia fala sobre o adultério. A Bíblia fala sobre a mentira. A Bíblia fala sobre comprar e não pagar, caloteiro. A Bíblia fala sobre inúmeros pecados que quem comete tais pecados não herdarão o reino dos céus. Eu quero dizer em primeiro lugar, a igreja de Cristo, ela te ama, mas essa mesma igreja precisa lhe contar essa verdade. Você que vive na prática do homossexualismo, você que vive na prática do lesbianismo, você que vive na prática da mentira, da caloteiragem, comprar e não pagar, você que vive na prática da prostituição,
a Bíblia, ela diz que quem comete tais coisas não herdará o reino dos céus. Quero dizer outra coisa clara para você. Você que tem problema com o equilíbrio mental e emocional. A Bíblia declara que também não herdará o reino dos céus. É por isso que todos os dias nós não podemos prevaricar. Temos que lutar para perseverar na doutrina de Cristo. E um dos frutos do Espírito é autocontrole. A Bíblia ela é muito clara quando fala de pecados. E o que Deus está falando é para você que está prevaricando. Sabe o que é verdade, mas não está praticando a verdade que sabe. Saber e não praticar é o mesmo que não saber. Então eu quero dizer para você, pare de prevaricar e que o Espírito de Deus te ajude a se libertar do homossexualismo, te ajude a se libertar do lesbianismo, te ajude a se libertar da mentira, te ajude a se libertar de uma vida de prostituição, do adultério, te ajude a se libertar dessa vida errada. E que você pare de prevaricar, que você pare de desobedecer às ordens de Deus. Isso vai te custar caro. Isso vai te custar caro. E aí entra aqui o terceiro prevaricador. Terceiro estilo de prevaricador. E provavelmente se você ficou irritada, me ouvindo falar de alguns pecados que você está praticando, provavelmente você já se irritou e não quer mais ouvir, não quer mais me ouvir pregar. Só que tem uma outra verdade para aqueles que se recusam a ouvir a palavra de Deus. O livro de Provérbios, ele vai dizer que quem se recusa a ouvir a voz de Deus, até suas orações são abominação. A Bíblia classifica alguns níveis de pecado. Pecado significa errar o alvo. Segundo nível, transgressão, não cumprimento da lei. Iniquidade, pecar conscientemente. E abominação, já fala-se de desvio de caráter. Se está falando de desvio de caráter, é porque Deus já te fez para ouvir a voz dele. Deus já te fez para ouvir as orientações dele. Sabe o que o livro de Provérbios diz? Que quem se recusa a ouvir a voz de Deus, até suas orações são abominação. Ou seja, não adianta nem você orar diante de Deus alguma coisa para Deus, sendo que você quer viver na prática do pecado, sendo que você quer viver no erro. Sabe o que Deus está dizendo para você? Suas orações diante de mim são abominação. Seu estilo de vida diante de mim são abominação. Porque eu te fiz para me ouvir. Eu te fiz para ouvir a minha palavra. Mas você tem se recusado a ouvir a minha voz. E por não estar obedecendo aos meus mandamentos, eu também me recuso a ouvir as suas orações. O que Deus está dizendo é: se liberte do erro, se liberte do pecado, se liberte dessa vida errada. E aí suas orações, elas serão ouvidas. Caso contrário, é o que a Bíblia diz. Se você não se esforçar para sair do erro, do pecado, do homossexualismo, do lesbianismo, da mentira, da prostituição, das emulações, das porfias, das heresias, das feitiçarias, se você não se esforçar para sair desses pecados, não adianta orar a Deus. Não adianta. Até suas orações, além de não serem ouvidas, ele deixa bem claro: é abominação para mim. Então que a partir de hoje,
Você que está ouvindo, o que a Bíblia te manda fazer, faça. E não seja um prevaricador. Não seja uma prevaricadora. Amém? Deus abençoe. Bora pra cima. Seja a fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Isso é importante para não ser prevaricador. Sorriso de crente. Que Deus abençoe.